Já estamos aqui com Débora Oliveira, tudo bem? Bom dia, boa segunda. Ótima segunda para você também. Tá na contagem regressiva para Eu tô, essa semana é aquela semana antes da folguinha de Natal. Você fica assim, ó, 5, 4, 3, 2... Então, e a semana que demora uma eternidade, né? Nem fala, vai passar o ano novo e a gente não chega no final. Débora, você estava no litoral esse final de semana e pegou aquele vendaval na cidade de Santos? Você viu o que aconteceu? Esse clima louco que tá aqui, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, gente. Essa variação térmica que a gente tem tido, uma amplitude térmica gigantesca. Por fração de minutos, muita chuva, muito vendaval, daqui a pouco volta o sol de novo. Imagina o verão que a gente vai ter. Pois é. Vamos falar de agenda econômica, porque temos uma agenda econômica extensa, então por isso que a Débora está aqui, para explicar para a gente o que precisa ser votado até o fim do ano e o que deve ficar para 2025. Aliás, contagem regressiva não somente nossa, como de muita gente também, Congresso em contagem regressiva. A pergunta que fica é, dá tempo? Essa é a pergunta de $1 milhão, que se eu tivesse nesse momento, Renan Fiuza... Vamos lá, gente. Primeiro, alguns pontos importantes a serem considerados, porque nessas principais pautas, uma delas, a gente chama bastante atenção, porque vem se arrastando desde o meio do ano, que é a LDO, e que ela precisa sair dessa pauta, tem que destravar, porque não é comum a gente entrar no ano seguinte sem uma LDO. Isso dá muito BO, na verdade, para o governo. Eu vou convidar vocês aqui para a tela junto comigo, porque eu separei uma artezinha aqui para a gente entender um pouco desse quebra-cabeça, do que está pendente e do que pode acabar ficando para 2025. Sim, não está tirada essa possibilidade, porque a grande dúvida é justamente sobre essa pergunta que o Renan acabou de me fazer. Será que vai dar tempo? Bom, os líderes estão muito otimistas em relação a isso. O governo também. A Haddad já falou na semana passada que tem tempo suficiente. Mas será? Começo trazendo um dos principais destaques para isso daqui, ó, o orçamento. A gente tem ainda pendente a determinação desse orçamento para 2025. Lembrando que a LOA, né, que é a lei orçamentária anual, é o que traz ali o que a gente tem de despesa, o que tem de receita, e através disso é que a gente vai saber o que vai destinar para determinada pasta, para a saúde e tudo mais. Só que isso tudo aqui depende da gente ter as diretrizes desse orçamento sendo determinadas, para poder ter as regras bonitinhas desse orçamento para 2025. Sem a LDO, inclusive, a gente não tem essas diretrizes, não consegue destravar essas regras e, portanto, a gente consegue gerar um grande problema para o governo em relação à liberação do orçamento para o ano que vem. Isso daqui, gente, a LDO normalmente ela é até definida lá pelo meio do ano. Só que com um entrave em relação àquela questão das emendas parlamentares, isso vem se arrastando, essa votação não saiu do papel, isso está pendente agora para os 45 do segundo tempo. Ou seja, deixou de ser apenas um atraso e a gente pode começar a interpretar até como uma retaliação mesmo do Congresso. Retaliação essa que se estendeu para outras pautas. E aí vou pular aqui corte de gastos, porque corte de gastos foi das últimas coisas que chegou lá no Congresso, mas olha aqui, ó, regulamentação da reforma tributária. A gente teve a reforma tributária sendo aprovada lá no início, né, do ano, foi para o Senado, existia uma grande dúvida se o Senado ia conseguir realmente votar essa regulamentação ou não. Conseguiu. O texto foi aprovado lá no Senado, ótima notícia, mas a gente precisa voltar para a Câmara dos Deputados, porque muitas mudanças foram feitas. E aí mora uma grande preocupação, porque tem alguma dessas mudanças, alguma dessas pautas, que geram muitas discussões. A gente teve ali a sessão, por exemplo, inclusa no Senado, viu, Renan, em relação ao saneamento, ou seja, uma tributação diferenciada para o setor de saneamento, e isso impacta muito na quantidade do IVA. Qual que vai ser o tamanho desse IVA com essas mudanças que tiveram lá no orçamento? Alguns cálculos mostram que a gente pode até passar dos 28%. E essa é a grande preocupação nesse momento, além de outros pontos importantes dessa pauta, da questão da regulamentação da reforma tributária, que, na verdade, mereceria um tempo maior de discurso, de debate. Tempo que a gente não tem agora na manga. Se isso daqui ficar para o ano que vem, não vai comprometer tanto assim o trabalho, inclusive, ou a reforma tributária, porque a reforma tributária ela passa a valer de forma escalonada muito mais lá para frente. Mas isso quebra o capital político, isso quebra também a confiança, porque tanto Arthur Lira como Pacheco se comprometeram muito nisso daqui e a promessa é que isso fique para agora. E é claro que isso também impacta as expectativas do mercado, ou seja, se a gente não tem isso sendo realmente aprovado, o descumprimento da promessa de aprovar agora é o que é ruim, mas pode acabar não dando tempo, ficando lá para frente. E aí isso daqui, ó, gente, que junto com o orçamento do ano que vem, é uma das
prioridades desse governo, o pacote do corte de gastos, que apesar de não ter atendido às grandes expectativas e ser um pacotão, tem sido mencionado até, viu, Renan, como o pacotinho do corte de gastos por alguns analistas que eu já andei ouvindo, ele precisa sair, porque aqui chegou naquela situação do ruim com ele, pior sem ele. E sem esse pacote do corte de gastos, a gente tem uma piora do cenário fiscal do Brasil, que isso já tem pesado bastante, por exemplo, no câmbio, a R$6, como a gente tem visto, na queda da Bolsa e por aí vai vários fatores. Então, o que acontece? O Pacheco quer votar antes do recesso, disse que vai dar tempo, mas nesse corte de gastos também tem pautas aqui importantes que acabam gerando muita discussão e que a questão das emendas parlamentares estava sendo utilizada como uma moeda de troca nesse momento para poder realmente tirar isso do papel ou não. Há um compromisso dos dois líderes das duas casas para poder conseguir tirar isso do papel. E esse pacote do corte de gastos ficar para o ano que vem, aí é realmente uma bagunça tremenda para essa questão da responsabilidade fiscal do governo, que está tendo que lidar ali de uma maneira muito articulada com o Congresso, tentando, como eles fizeram agora, a portaria para poder liberar emendas de última hora, para destravar essa votação, porque isso sim, ficar para o ano que vem é inimaginável nesse momento. E só lembrando, né, pessoal, ali na arte que a Débora nos trouxe, dá uma olhadinha ali, último dia útil, bem vermelho, sexta-feira, dia 20. Ou seja, enquanto a gente está na contagem regressiva para a nossa folga, eles ali devem estar na contagem regressiva ao contrário, né? Tipo assim, segura esse relógio para não chegar a sexta-feira. Estica o tempo, né? Estica o tempo, segura o tempo.